Meus irmãos, enquanto as crianças se dirigem ao departamento infantil, peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 99. Salmo 99. Salmo de número 99 é um salmo que exalta a santidade do Senhor, e esse será o tema deste domingo, tá, irmãos? Teremos essa pregação aqui no Antigo Testamento, à noite no Novo Testamento, e quem for adulto e estiver aqui na Escola Bíblica Dominical, veremos também, nesse aspecto da santidade do Senhor, aquilo que Ele nos impulsiona no processo de nos parecer com Cristo, né? Nós chamamos de santificação. Esse salmo aqui, nós não sabemos a autoria, embora tudo indique que seja o Davi, o rei Davi, porque este salmo aqui, algumas dessas expressões estão ali juntas em 1º livro de Crônicas, capítulo 16, naquele episódio de quando Davi conseguiu resgatar a Arca da Aliança e colocá-la ali no Monte Sião, né? E ali o governo de Deus beijando o governo da terra, estabelecendo o reinado de Cristo sobre a terra na pessoa de Davi, né? Que viria a ser aquele que recebera de Deus a promessa de que dele não se apartaria, ou da sua descendência, o cetro do governo de Deus sobre a terra. E aqui é um grande louvor de exaltação a essa santidade do Senhor. Vocês estão lembrados que a Arca da Aliança representava essa presença santa de Deus no meio de um povo pecador. Este salmo, irmãos, muito provavelmente foi cantado durante muitos anos de cativeiro. E é interessante nós percebermos que desde o Salmo 90 em diante, nós temos uma sequência de salmos de exaltação, mas que também são salmos reais, salmos que glorificam a Deus como Rei. Inclusive, se você perceber na primeira expressão que introduz o salmo, diz que reina o Senhor. Literalmente aqui a expressão é: o Senhor é Rei. Então veja, num momento caótico de escravidão, de perda da terra, perda do templo, desgoverno, havia um rei que nunca perdera o trono. E esse é o Senhor a quem adoramos nesta manhã. E eu convido você a acompanhar a leitura então deste salmo real de louvor a Deus que exalta a sua santidade, que nos diz assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, Ele é sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Amém. Vamos fechar os olhos uma vez mais, irmãos, e pedir que Deus, o próprio Rei, Senhor do universo, de toda a terra e Senhor da sua vida, da minha vida, possa ministrar ao nosso coração a sua palavra. Amém? Feche os seus olhos, você que está em casa também, coloque-se diante do Senhor e peça: fala comigo, Senhor, na tua palavra. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio inigualável de estarmos em tua presença, uma audiência santa diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos aqui para ouvir-te, ó Pai, ouvir a tua lei, ouvir a tua palavra, ouvir as tuas promessas de vida e vida eterna. Estamos aqui para ouvir o evangelho que brota das sagradas escrituras, que Ele possa inundar o nosso coração de alegria, de gratidão, de paz e de santidade do Senhor. Oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como havia dizendo, este salmo foi escrito e cantado em situações oportunas aqui de resgate, por assim dizer, do governo de Deus sobre a terra. E se você perceber, o primeiro versículo que nós temos aqui, ele começa com uma série de exaltações ao nome do Senhor. E se você percebeu bem,
neste salmo aqui, nós temos 3 versos que se parecem muito. Nós chamaríamos do refrão da música. É o verso 3º, vejam aí. Celebrem eles o teu nome que é grande e tremendo, porque é santo. Veja o verso 5 agora. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. E o verso que conclui o salmo, o verso 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Cada um desses versos compõe aqui a divisão natural desse salmo, em que os 3 primeiros versículos exaltam o Deus que manifesta a sua santidade por meio do seu governo soberano. Em seguida, dos versos 4 até o verso 5, nós temos esse Deus revelando a sua santidade através da sua justiça, da aplicação da sua justiça e do seu juízo. E ele termina o salmo a partir do verso 7º até o verso 9, falando da manifestação da santidade deste Deus por meio da aliança que ele fez com o seu povo, uma aliança em santidade. Nós temos aqui então, no primeiro versículo, irmãos, algo que nós estamos acostumados a perceber na forma como os antigos poetas orientais, especialmente os hebreus, faziam as suas poesias, as suas combinações não fonéticas, mas de ideias. Se você prestar atenção no primeiro verso aqui, reina o Senhor, combina com ele está entronizado. Tremam os povos, combina com abale-se a terra. Veja como essas ideias estão colocadas no texto. Reina o Senhor, ele está entronizado acima dos querubins. Imagine isso, num contexto de escravidão, de perda da terra, perda do palácio, perda do governo, perda da própria identidade de uma nação que adorava ao Deus que se manifestava por meio do seu santuário, do templo. Esse templo não existia mais, os muros foram derrubados, o povo havia sido machucado e colocado como escravos. O reino do sul na Babilônia, e antes disso, o reino do norte na Síria. E este salmo, então, exaltava que este Deus nunca perdera o controle do governo sobre o seu povo. E nós temos aqui, então, que este reino não se estabelece apenas acima dos homens. Reina o Senhor, trema os povos. Veja, ele está entronizado acima até mesmo dos querubins. Deus não reina apenas sobre a terra, sobre os seres que aqui habitam, mas ele habita os altos céus e governa de lá tudo que existe, porque tudo que há foi feito por intermédio dele mesmo. Observe que a figura do querubim é colocada aqui propositalmente. Se vocês recordarem, na antiga revelação aqui do texto do Antigo Testamento, nós temos algumas aparições de querubins que nos revelam essa identidade do Deus Santo. Os querubins são dados na Escritura por causa das aparições em determinadas ocasiões e contextos como os verdadeiros guardiães da santidade do Senhor. Qual o primeiro episódio que vem à sua mente quando você pensa em querubim? Talvez não seja assim um episódio muito feliz, né? Em Gênesis capítulo 3, o que aconteceu ali? Após a queda do homem, Deus expulsou o casal do jardim para purificá-lo, para santificá-lo, e colocou o que na guarda do jardim? 2 querubins, para que o homem não voltasse impuro para aquele jardim. Lembra mais o que acontece quando o povo está peregrinando ali pela terra desértica entre o Egito e Canaã, e Deus então manda que eles construam uma grande tenda, até porque eles estavam ali caminhando no deserto em direção a uma terra, eles não tinham casas, por assim dizer, de alvenaria, né? Eles tinham que montar e dormir em tendas, e havia uma grande tenda chamada tabernáculo, a casa da habitação temporária e móvel de Deus no meio do povo. E aquele tabernáculo havia algumas divisões, ele era feito com vários detalhes, né, milimetricamente calculados, e havia ali uma grossa cortina, também chamada de véu, em que separava o santo lugar, que era a primeira parte do tabernáculo, do santíssimo lugar, que era o lugar em que apenas o sacerdote, ou o sumo sacerdote, poderia entrar uma vez ao ano no dia da festa da expiação, para purgar os pecados do povo. Aquela grande festa que havia um grande sacrifício de muitos animais, né, e aquele sangue era aspergido sobre algumas partes daquele templo, em especial dentro do santíssimo lugar, separado por essa cortina grossa. E adivinha o que tinha nela bordado? Querubins.
Querubins guardavam a entrada do Santíssimo Lugar, de modo que se o sumo sacerdote entrasse por aquelas cortinas uma vez ao ano, no dia da festa da expiação, indignamente, ele era fulminado pela ira santa do Senhor, tanto que ele tinha que entrar amarrado por uma corda no calcanhar, porque se desse errado, ele não apodreceria lá dentro, né? Alguém tinha que tirá-lo de lá. Você vê a seriedade que Deus levava o culto, a santidade do Senhor expressa em cada detalhe do seu relacionamento com o seu povo. E havia dentro desse santíssimo lugar, mais uma vez, a figura dos querubins, sobre a arca da aliança. Lembra o nome daquela tampa que fechava aquela caixa de madeira recoberta de ouro, que guardavam o maná, guardavam o cajado, né? E guardava também ali as pedras dos mandamentos do Senhor, dos 10 mandamentos. O nome daquela tampa era propiciatório. Nessa tampa de ouro havia ali, encrustado nela, 2 querubins, que tocavam-se com as asas, cobrindo e guardando aquele lugar santo, que se manifestara pela santidade do Senhor, pela santidade da lei, as pedras que lá estavam, os 10 mandamentos, a santidade da provisão do Senhor, o maná que lá estava guardado, para lembrar ao povo que Deus era o seu alimento dia e noite, Deus era o provedor constante do seu povo, e havia também o cajado de Arão, representando o governo, a direção de Deus sobre o seu povo. E ali estavam todos esses significados guardados em santidade pela figura dos querubins. Esses querubins recebiam ali uma aspersão de sangue do sumo sacerdote, que trazia ali do sacrifício de animais o sangue que era jorrado sobre aquela tampa, sobre aquele propiciatório. E aí você deve recordar, por exemplo, num texto que costumeiramente nós lemos aqui, no período de contrição e confissão, 1 João, capítulo 1 e capítulo 2, dizendo que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Cristo nos cobre os pecados, para que Deus, ao olhar de cima para o seu povo, vendo ali a santidade da manifestação de sua provisão, do seu governo e de sua lei, não se ire contra o seu povo e o destrua, mas veja seu povo através do sangue. Veja seu povo substituído no sacrifício de um cordeiro que apontava para o seu próprio filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja a quantidade de significado por meio de uma palavra. Reina o Senhor, Ele está entronizado acima dos querubins. O governo do Senhor soberano, meus irmãos, não dirige apenas a sua vida enquanto criatura feita à imagem e semelhança do Senhor, mas até o vento e o mar lhe obedecem. Até o micro-universo, as partículas de poeirinha, quando você acorda pela manhã, abre as suas janelas, primeiro os raios solares entram e batem dentro do seu quarto e você vê aquela órbita de pequenas partículas, até aquele movimento. Creia, é governado pelo Deus que tudo criou e que tudo sustenta pelas obras do seu poder. É a esse Deus que nós estamos adorando nesta manhã, esse Deus que reina sobre tudo. E como diz o pastor Robson, sobre tudo e sobre todos, né? Nós temos aqui, irmãos, essa exaltação desse Deus que soberanamente governa sobre a nossa vida. O verso 2 diz que esse governo, para além de governar os seres humanos e toda a criação, inclusive angelical, a criação celestial, ele está grande em Sião, mas é sobremodo elevado acima de todos os povos. Veja que aqui, embora fosse um salmo composto e cantado pelo povo de Deus, que estava ali passando por diversas fases de luta, de sofrimento, de rebeldia ou de fidelidade para com o Senhor, essa convocação de exaltar o nome do Senhor era cósmica, era geral, era toda a criação deve adorar a esse Deus que é rei. O Senhor é grande em Sião, sobre o seu próprio povo, mas ele é sobremodo elevado acima de todos os povos. E aí vem o primeiro refrão, verso 3. Celebrem eles o teu nome, Senhor, que é grande e tremendo, porque é santo. Talvez essa seja uma das poucas ou única discordância que eu tenho com o nosso sistematizador, reformador João Calvino. Comentando esse texto aqui, no verso 3, Calvino diz que
essa convocação que Deus faz para celebrar a Deus é para o seu povo, é só para os seus súditos desse reino, para os eleitos do Senhor, para o povo de Israel, né, trazendo para o contexto daquela época. Mas se nós observarmos a própria construção do texto nos primeiros versículos, com toda humildade, eu imagino aqui, irmãos, que Deus está convocando toda a terra, todos os povos, todas as criaturas, para louvar e celebrar o seu nome. Porque, veja, ele começa construindo a ideia de um reinado geral, criacional, né? Depois ele fala que esse Deus, ele é grande, ele é reconhecidamente grande, não apenas em Sião, mas ele é sobremodo elevado acima de todos os povos. E aí vem o primeiro refrão: celebrem eles. Eles quem? Tudo que foi mencionado anteriormente. Assim é como eu entendo: celebrem eles, todos os povos, os anjos, os principados, as potestades, as coisas existentes, as coisas que vão existir. Tudo aquilo que existe deve se render em celebração e adoração ao nome do Senhor. Obviamente, alguns o farão com gratidão e alegria, com submissão e alegre obediência. Outros farão com os joelhos quebrados no dia que virem o rei face a face, diante do seu tribunal, diante do santo e justo juiz de toda a terra. A verdade é que o Senhor deve ser adorado e celebrado, porque Ele é grande e tremendo, e porque é santo. O seu governo é santo. As suas ordens são santas. A forma como Ele rege as leis da natureza é santa. A forma como Ele estabelece reis sobre a terra é santa. A forma como Ele destitui reis sobre a terra é santa. Tudo que Deus faz é santo. O seu governo é santo, porque é soberanamente administrado sobre toda a criação. Depois, no verso 4, no verso 5, ele vai exaltar essa mesma santidade do Senhor, que se manifesta através da aplicação da sua justiça. Porque certamente você deve estar pensando: como assim Deus rege todas as coisas? Providencialmente Ele ordena tudo o que acontece, e ainda assim Ele pode não ser responsável pelos males que acontecem, e assim mesmo, ao mesmo tempo, os homens serem responsáveis por suas próprias escolhas. E aqui ele começa o verso 4 dizendo: és rei poderoso que ama a justiça. Ele é um rei poderoso, mas ele não é tirano. Ele é um rei poderoso, mas ele não é um déspota. Ele é um rei poderoso, mas ele não faz arbitrariamente as suas decisões alcançarem os termos por seus próprios caprichos, daquilo que ele imagina que é bom para ele. Porque Deus é santo, toda a sua estrutura de governo e de justiça também é santa. Ele é um rei todo-poderoso, que tem direito de fazer o que quiser, mas Ele estabelece ser justo. Por quê? Porque Ele ama a justiça. Tu firmas a equidade e executas o juízo e a justiça em Jacó. Porque Deus é santo, irmãos. Ele ama aquilo que é justo, aquilo que é bom, e Ele odeia o pecado, Ele aborrece o mal. Deus é aquele que é justo em todos os seus feitos, em todos os seus planos, em toda a sua palavra, e Ele não pode pecar. Ele não é injusto em todo o tempo, porque ama a justiça. Ele executa a equidade e o juízo sobre os maus. Talvez quando você lê algumas páginas do Antigo Testamento, você pense assim: que saudade desse tempo em que Deus aplicava o juízo assim, ó, instantaneamente. Manda fogo, Senhor. 400 profetas queimados. Churrasco de profeta de Baal. Misericórdia. Que saudade, Senhor, quando o povo mentia e o Senhor já vinha assim com um raio. Por que você não faz assim hoje com... Aí você lembra. Não, Senhor, melhor não. Porque somos todos pecadores, injustos, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, porque todos pecaram e carecem da glória
de Deus, e Deus seria justíssimo se fulminasse a todos, mas ele resolveu mandar um dilúvio e preservar uma família. E ele resolveu mandar seu filho para preservar o seu povo. Seu filho foi enviado à cruz do Calvário como expressão máxima da justiça aplicada contra toda injustiça, porque o Filho de Deus, sendo Rei e Criador, se tornou criatura e pecado em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por causa disso que você não experimenta o juízo imediato e instantâneo do Senhor. E é por causa disso que somos humilhados, quando desejamos juízos para o outro, e nos esquecemos que também somos alvo. E somente pela graça de Deus, e por sua misericórdia, é que nós não somos tratados de acordo com os nossos pecados, como diz o salmista no Salmo 103. Somos tratados com misericórdia, porque assim como o céu se alteia sobre a terra, e dista o Oriente do Ocidente, assim é grande a sua compaixão, a sua misericórdia para com aqueles que o temem. Deus é esse Deus justo, Rei Todo-Poderoso, que deve ser exaltado pelo seu juízo e pela sua equidade, mas é um Deus que resolveu fazer toda a sua justiça, aplacar a sua ira, derramando sobre Ele mesmo o castigo que hoje nos traz a paz. Bendito seja o nosso Deus. Por isso que ele fala: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés. Escabelo é uma palavra, irmão, para plataforma, púlpito. Imagina que os grandes reis daquela época, inclusive Salomão, tinha um palco completamente feito de ouro, uma plataforma em que ele pronunciava os seus decretos reais acima dela, para colocar essa posição de autoridade sobre o povo, né? E por muito tempo, inclusive nessa época aqui, não havia templo mais. E o templo de Deus, por muito tempo, passou ali a se manifestar através do próprio Monte Sião, que é citado aqui no texto. Então lembra que alguns salmos aqui na frente, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, os chamados salmos de degraus ou salmos de romagem, era esse período em que não havia templo, mas o povo saía de suas cidades em direção a Jerusalém para se prostrarem ante o santo lugar, adorarem a Deus diante do Monte Sião. Era como se o Monte Sião fosse a plataforma, o escabelo, o púlpito desse Deus que reina sobre a terra e sobre o céu. E é de lá que o Senhor é exaltado e nós nos prostramos diante dele, porque ele é santo. Você vê essa correspondência com o último verso. O verso 9 só traz essa mudança em relação ao verso 5. O verso 5 fala: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque é santo. Leia o verso 9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. A plataforma do governo justo desse Deus santo se manifesta sobre o mais alto lugar. E é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro não vem das plataformas humanas, ainda que feitas sobre ouro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o monte, está sobremodo elevado, acima dos montes. É de lá que vem o nosso socorro, a nossa provisão, o nosso cuidado, a justiça de Deus sobre a terra e o juízo que aplacará toda injustiça. É desse Deus que reina absoluta e soberanamente sobre terra e céu que vem o nosso sustento, o nosso socorro, e a nossa súplica deve ser a Ele por justiça, por livramento e por perdão. Perdão pelas nossas injustiças, mas também orando para que o Senhor derrame o seu juízo contra toda impiedade. E aí nós temos a parte final do Salmo, a parte do verso 6, que vai exaltar agora a santidade de Deus, para além do seu governo soberano e da aplicação da sua justiça, pela fidelidade ao seu pacto, a fidelidade à aliança que esse Deus fez conosco. Diz assim o verso 6: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e o Senhor os ouvia.
falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhe perdoaste, Senhor. Respondeste ao Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Veja que aqui são citados 3 dos principais personagens da antiga aliança: Moisés, Arão e Samuel. Qual a característica que Deus revela neste salmo, de forma inspirada através de seu servo, que destacava quem eram esses homens? Moisés, Arão e Samuel estavam entre aqueles que invocavam o seu nome. Eram homens de oração. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes. Moisés não era sacerdote. Moisés era praticamente a figura de um rei. Ele liderava o povo e era também um profeta. O relato de Josué, no capítulo 34 de Deuteronômio, que provavelmente, né, foi feito por Josué, porque ele narra a morte de Moisés, né? Então era o seu sucessor, naturalmente deve ter escrito o capítulo final do Pentateuco ali, que foi todo escrito por Moisés, né? E ele fala no relato, digamos, da lápide ali, né, de Moisés, dizendo: olha, não houve homem, profeta sobre a terra que falara com Deus face a face como Moisés. Então talvez Moisés poderia ter sido chamado aqui de rei ou de profeta, que eram 2 dos principais ofícios, né, da sociedade israelense, mas ele é chamado de quê aqui? Sacerdote. Do mesmo modo Samuel. Arão a gente sabe que era sacerdote, né? Arão era irmão de Moisés e era o sacerdote. Samuel também era considerado aqui dentre esses que invocavam o nome do Senhor como um sacerdote, mas Samuel também não era sacerdote. Samuel era também um profeta. Mas veja como o salmista reúne esses 3 personagens, destacando, para além do seu ofício real e do ofício do profeta, ele traz a disciplina do sacerdote, a oração. Esses 3 homens estavam entre os seus sacerdotes. Por quê? Porque eles invocavam o nome do Senhor. Eles clamavam ao Senhor e o Senhor os ouvia. Essa era a função do sacerdote: clamar ao Senhor pelo povo, pedir a benevolência, o favor, o perdão, a misericórdia e a graça do Senhor sobre um povo que não merecia a sua bondade e o seu cuidado. E diz o texto que esses 3 homens, para além de seus ofícios, para além de suas habilidades de governo, para além de suas habilidades de pregação, eram homens de oração. E por isso recebem o destaque no texto. E eles eram ouvidos. Deus os ouvia. Diz o verso 7, irmãos, que Deus falava com eles na coluna de nuvem. E então, ao ouvirem a voz de Deus, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Lembra que Deus, quando se revelava ao povo no Antigo Testamento, ele se revelava por meio de festas, figuras, teofanias, aparecimentos e manifestações não corpóreas, raríssimas exceções, quando aparece o anjo do Senhor lutando com Jacó, por exemplo, e outros episódios. Mas o tempo todo ali, Deus estava revelando-se ao povo didaticamente através de alguns objetos. Um deles era a nuvem. Lembra qual era a função da nuvem quando o povo estava saindo do Egito, indo para a terra de Canaã? Além da sombra, né? A sombrinha ali sobre eles no deserto, bastante quente durante o dia, essa nuvem também funcionava como o Waze, como o seu GPS. Ela ia guiando o povo para onde o povo deveria ir. E se fosse hoje, você ia reclamar da nuvem, que nem você reclama do Waze. Porque em vez de mandar pelo menor caminho, mandou fazer voltas. E o povo que deveria passar 40 dias andando, passou quantos anos? 40. Mas o GPS tinha um propósito. Deuteronômio capítulo 8. É para que andando no deserto eu provasse o coração de vocês e visse o que há dentro dele, e deixasse pelo caminho os ídolos que vocês trouxeram do Egito.
Deus precisou tratar com o povo no deserto. É assim que Deus faz com minha vida e com sua vida quando nos coloca em alguns desertos. Senhor, para que isso? Por que agora? Por que desse jeito? Não dava para ser mais fácil não, Senhor. Por que essa dificuldade? É porque este é o caminho da santificação, meu filho. É por aqui que você vai abandonar pelo caminho os altares profanos que você construiu no seu coração. Eu não estou dizendo que todo tipo de sofrimento e luta é dado diretamente por Deus a você. Tem alguns que você mesmo cava e encontra. Eu também faço isso. Mas até esses são ordenados por Deus para arrancar de nós o mal e o pecado que tenazmente nos assedia para longe do Senhor. E Deus, como um pai que se compadece dos seus filhos, laça-nos com as cordas de amor e nos traz para perto, ainda que doa, ainda que aperte e ainda que angustie o nosso coração por um tempo. Foi assim que Deus então cuidava do seu povo, mas ele aparecia com refresco, com nuvem, com a sombra e com direção. Quando a nuvem andava, o povo tinha que desfazer as tendas, colocar o mochilão e partir. A nuvem parava, descia o mochilão, montava-se as tendas e ali estabelecia-se um novo arraial. E assim foi durante 40 anos. Essa nuvem passou a pairar sobre o tabernáculo, aquela grande tenda da manifestação do Senhor. E Moisés, quando entrava na tenda, a nuvem ficava sobre ela, e ali Deus falava com Moisés. E ali Deus dava as ordens a Moisés. E ali Deus ouvia o clamor de Moisés por misericórdia para com o povo rebelde. Ali Deus manifestava a sua graça, a sua bênção, a sua provisão, o seu livramento para um povo que dia após dia se empolgava com os atalhos pecaminosos para se misturarem com falsas adorações, com falsos deuses e com seus ídolos. E mais uma vez Moisés entrava na tenda e orava ao Senhor e clamava ao Senhor, e o Senhor ouvia. E Deus falava com Moisés, que falava com o povo para que o povo lhe obedecesse. Digamos que a nuvem, meus irmãos, era essa roupa que cobria a glória de Deus que se manifestou naquele tempo. Pois bem, a nuvem que nós temos hoje apareceu para nós há 2000 anos atrás. A roupa que vestiu toda a glória da divindade, com carne e ossos, como os nossos. O nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. A própria glória encarnada apareceu entre nós. Nós vimos a glória como do unigênito do Pai. A verdade manifesta visivelmente, tangivelmente, audivelmente. Não era mais uma nuvem, uma fumaça, uma árvore que queimava. Era o próprio Deus encarnado falando: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, sobre os seus pecados, vocês serão benditos de meu Pai, eu vos darei descanso, porque eu perdoo os pecados de vocês. Eu não apenas curo a enfermidade do corpo, mas eu transformo o seu coração. Foi assim que nós conhecemos tantos homens de oração, mulheres de oração, que clamaram a esse Deus, que apareceu por diversas manifestações, mas como diz o autor aos Hebreus, nos últimos dias se manifestou pelo Filho, e Ele é suficiente, a revelação da glória do Pai, porque eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Cristo veio, irmãos, para manifestar a glória do Pai e apontar o caminho que nos levaria de volta para o Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. É sobre esse Rei, Messias prometido, o Cristo de Deus ungido, que o povo ansiava ao cantar essas letras. Porque se fosse Davi aqui, ele era um rei como qualquer outro humano, pecador, dirigido por Deus, mas pecador, temente a Deus, mas pecador. Mas a fé deste povo
era consolidada porque estava firmada em alguém que não pecaria. Um rei infalível, que governa desde antes da fundação do mundo todas as coisas, que está sobremodo elevado acima de todos os homens, povos e seres angelicais. E Ele é o único digno de ser adorado. E adivinhe só, você tem livre acesso a Ele hoje. Você pode entrar numa audiência não marcada, em qualquer hora, para falar com este rei, no santíssimo lugar. Porque aquela cortina grossa que havia 2 querubins impedindo a sua entrada foi rasgada de alto a baixo pela cruz do Calvário. E agora aquele castigo de Deus que nos destruiria e que nos separava, não nos separa mais, porque ele foi depositado sobre o Cordeirinho de Deus, que derramou o seu sangue, para que o nosso sangue fosse preservado. Nele nós temos perdão de toda a nossa injustiça. Nele nós temos perdão de toda a nossa incredulidade, quando aparentemente nossa vida está desgovernada e nós lamentamos e perguntamos a Deus os porquês. É esse Deus que perfeitamente está agindo na sua história, conduzindo você e eu por alguns desertos, para fazer com que você e eu exaltemos ao seu santo nome, sendo santificados pela presença desse Deus maravilhoso. É por isso que esse Deus era perdoador. Veja o verso 8. Tu lhe respondeste ao Senhor nosso Deus. Foste para esses homens que oravam, que clamavam, que se humilhavam, que se reconheciam pequenos, que sabiam que eram pecadores e careciam da glória de Deus. Tu foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Nós sofreremos, irmãos, consequências dos nossos pecados, sim ou não? Sim. Mas dê graças a Deus, porque a consequência dos nossos pecados, que nós experimentamos aqui, estando debaixo dessa aliança, deste pacto gracioso com Deus, ele é extremamente amenizado pelas misericórdias desse Deus perdoador. Nós merecemos colher exatamente o que plantamos. Mas Deus, em sua infinita bondade, em sua paciência, em seu amor, nos dá a oportunidade de sofrer muito menos do que deveríamos sofrer, porque Ele nos perdoa, nos restaura, Ele ouve o nosso clamor, Ele atende à súplica de um coração quebrantado e humilde, que não bate no peito como fariseu para dizer, eu sou melhor do que esse Senhor, porque eu não tenho mais dinheiro que ele, porque minha família não é mais feliz que a dele, porque minha feira não dura mais do que a dele, Senhor. Eu dou o dízimo de tudo, eu já comprei 15 cadeiras. Por que, Senhor? Pelo contrário, ele bate no peito de cabeça baixa e diz, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou o pior pecador. Eu sempre gosto de mencionar a trajetória aparentemente decadente do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo foi convertido por Cristo, ele não se sentia nem digno de ser chamado apóstolo. Ele falou que ele era como um nascido fora de tempo. Ele falou assim, eu sou o menor dos apóstolos. Aí passa-se o tempo, Paulo buscando a santificação, pedindo perdão pelos seus pecados, plantando igrejas, pregando, servindo, amando, sofrendo por amor a Cristo. Ele chega mais ou menos na metade do seu ministério e diz assim, eu não só sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor de todos os santos. De todos os crentes que existem, eu sou o menor. E como é que Paulo termina a vida? Eu percebi, Senhor, que eu não sou só o menor dos apóstolos, eu não sou só o menor dos santos, eu sou o pior de todos os pecadores. O pior deles está aqui. A vida de Paulo foi decadente, irmãos? Ele foi piorando em sua santidade? Ele foi diminuindo o seu ímpeto de oração? Ele foi parando de trabalhar? Claro que não.
a partir do capítulo de número 9 de Atos, até o final, capítulo 28, nós temos ali um crescente ministério. Fez-se cumprir, em alguma medida, aquela promessa de Jesus: e descerá sobre vós o meu Espírito, e farei de vocês minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Paulo chega à Europa. Ou melhor dizendo, o Evangelho chega à Europa através do apóstolo Paulo. Um homem cheio do poder de Deus. Na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele narra um evento assim extraordinário, como se não fosse a sua vida toda até ali, né? Diz que ele foi arrebatado, assunto até o terceiro céu. E ele viu coisas que Deus não permitiu que fossem reveladas. Coisas grandiosas demais. Talvez ali, a semelhança do apóstolo João, que viu coisas grandiosas, mas que lhe foi ordenado registrá-las, tendo uma experiência pré-céu, né? Antes de estar lá. Paulo, em vida, foi ao terceiro céu. Ele diz: eu vi coisas inefáveis. E ele termina dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Mais ou menos assim, que espetaculares são as manifestações celestiais de Deus que eu vi, que não posso narrar, porque nenhum de nós estaria preparado para perceber hoje o que a Paulo foi mostrado naqueles dias. Este era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas a cada dia que passava, ele se tornava menor, mais humilde, para que, como disse o apóstolo João, que Cristo cresça e que eu diminua. Faça esse teste. À medida em que você exalta a Deus, perceba o seu alto foco, a sua autopromoção, o seu olhar superlativo sobre você mesmo, suas afeições sobre você mesmo, sua própria admiração, se isso não vai diminuindo e perdendo força. Perceba se suas mãos levantadas para o alto, nos altos das praças, a clamar por uma justiça que supera as dos demais, não vai baixando, a ponto de esmurrar o próprio corpo, dizendo: miserável homem que sou pecador, o pior de todos, tem misericórdia de mim, Senhor. Nada do que eu faço em teu nome compara-se à obra no Calvário que me livrou da morte e da morte eterna. Em Cristo Jesus, nós não somos mais miseráveis pecadores, somos pecadores perdoados, pecadores em restauração. O ímpeto carnal tende a diminuir, a fim de que Cristo reine profundamente dentro de nós. Por isso, verso 9, vamos ler juntos? Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Exaltar ao Senhor, prostrai-vos diante dele. Louvar ao Senhor, prostrai-vos diante dele. Adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor, pregar o nome do Senhor, mas lembrar de olhar para nós como recipientes quebrados em restauração, recipientes da graça, do generoso favor de Deus por nós, que nos perdoa, que governa a nossa vida e que jamais quebrará o pacto que foi feito em nosso favor. Cristo Jesus, irmãos, que Ele reine poderosamente na nossa história e que a santidade do Senhor seja vista a partir de nós, no modo como governamos nossa própria casa, no modo como governamos a igreja do Senhor, no modo como nós pedimos perdão pelos pecados que cometemos e no modo como encorajamos os nossos irmãos, quando pecarem, a serem acolhidos na graça de Cristo que perdoa e restaura, e no modo como a fidelidade do Senhor é vista também na nossa caminhada. Fidelidade no casamento, fidelidade no relacionamento de pais e filhos, fidelidade na nossa profissão,
fidelidade no modo como falamos, agimos, amamos e perdoamos. Se coloque diante do Senhor em oração nesta hora. Pai, estamos aqui como teu povo, Senhor, fazendo aquilo que Moisés, Arão e Samuel fizeram. Eles clamavam ao Senhor. E a Bíblia diz que tu os ouvia. Deus, nós queremos ouvir-te, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Mostra-nos, ó Pai, que tipo de caminho nós temos trilhado, aonde temos falhado. Nos dê a direção certa, Senhor. Não permita que regulemos o GPS da nossa vida ao nosso bel prazer. Mas se for para caminharmos além do planejado, a fim de que sejamos libertos e que sejam destronados da nossa vida os ídolos que nós construímos, faça isso, Pai. Nos dê essa direção. E faça com que, ó Deus, a cada dia possamos estar humilhados diante do Senhor. Possamos estar, ó Pai, agradecidos e certos, ó Deus, de que nós não merecemos nada que do Senhor temos recebido. Tudo é graça do Senhor. Nos ajude então, Pai, a tratar com graça o próximo, amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a nos ver menores que os outros, tratar os outros como se superiores fossem a nós mesmos, a fim de que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esvazia-nos, ó Deus, de nós mesmos e faz com que Cristo cresça em nós e vivamos a sua santidade em todo o tempo, e nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.